Gente, oi! Essa entrevista era para ter sido feita num lugar grandioso, maravilhoso, que é o edifício da ópera aqui em Copenhague. Nós até tivemos o capricho de chegar perto, mas chovia tanto que o que restou de nós, ó, descalço, tudo bonito aqui, tudo que restou de nós está aqui hoje para termos uma conversa com Marcelo Borchardt. Marcelo Borchardt nasceu em Pernambuco e saiu de lá para o Rio de Janeiro quando, Foi no final dos anos 80. Final dos anos 80 só? É. Você foi para o Rio de que maneira, por quê? Olha, meus avós moravam no Rio. Eu tinha aquele fascínio do Rio, né? Eu fui fazer jornalismo. Eu estudava jornalismo em Recife. Fui fazer jornalismo no Rio. Porque eu queria mesmo era fazer teatro. Mas era uma impossibilidade na minha família. Por quê? Família muito tradicional, pernambucana, né? Na verdade, eu queria ser bailarino. Aí a família ia se dissolver. Aí, assim, o mais perto que eu consegui, a coragem de ser bailarino, foi ser ator. Esse fascínio vem de onde? Quem é que você via? Você via teatro quando você era menino? Foi uma dessas férias que eu passei no Rio de Janeiro com os meus avós, que minha avó me levou para ver a Bruxinha, que era boa, da Maria Clara Machado. Nossa, Maria Clara inspirou muita gente, né? E para mim realmente foi um impacto, uma coisa que eu nunca tinha experienciado como criança. Mas você se profissionalizou em São Paulo também? Eu morei em São Paulo trabalhando com o Antunes Filho, eu terminei a Cal. Eu vim para Dinamarca depois da Cal. Trabalhei um ano com o Moacir Góes na companhia dele, como ator profissional já no Rio de Janeiro. E aí eu ganhei uma bolsa de estudos para vir para a Dinamarca. Como ganhou uma bolsa de estudos? O diretor da escola de teatro, que hoje em dia eu dou aula, ele foi dar um curso de teatro lá no Rio de Janeiro e me ofereceu uma bolsa de estudos. E gostou do seu trabalho? Provavelmente, né? E era uma escola de teatro físico, muito diferente da minha formação de teatro tradicional, né? O que é teatro físico? Basicamente é o teatro que segue o currículo da escola do Jacques Lecoq, em Paris, que é melodrama clássico, bufões, cabaré. Tem uma base na mímica, mas não mímica para ser um Marcel Marceau mímico. Mímica como consciência corporal, consciência gestual. Como recurso para... Como recurso, isso. Para ir mais e mais, é exatamente. Isso? Depois daqui da Dinamarca, eu passei um ano na Indonésia, estudando máscaras, porque um dos trabalhos dessa escola de teatro físico é o trabalho de máscaras. E para máscaras, Bali, Indonésia, é a Meca, né? Por que você resolveu voltar para a Dinamarca? Foi muito interessante esse processo, porque eu estava... Depois de ter trabalhado com grandes nomes e grandes companhias, o Gerard ele teve uma coisa muito interessante, muito importante para a minha carreira, principalmente no futuro, que ele abriu um espaço no Sesc Copacabana, que era a nossa sede da companhia quando a gente trabalhou, que chamava Solos Secos. Toda quarta-feira, nós atores da companhia, que morávamos em cima do teatro do Sesc Copacabana, nós tínhamos que improvisar na frente da plateia, a gente tinha que criar cenas. E isso, como eu já havia despertado essa vontade de criar, de dirigir, eu queria escolher minha própria música em cena, eu queria escolher o figurino que eu ia usar em cena. Comecei a ficar meio chateado quando eu era dado um texto que eu tinha que dar a minha voz para pensamentos ou ideias que eu não necessariamente concordava. Essa coisa de ser um ator, às vezes um pau mandado quando você trabalha para grandes nomes e grandes companhias. E esses solos secos despertaram em mim esse lado autoral. E eram pequenos números, eram 5 minutos aqui, 5 minutos ali. E eu tomei o gosto da criação. Perceber a liberdade que eu podia ter como artista, né? Que eu podia escrever o meu texto, que eu podia dirigir a minha cena. E não teve como voltar atrás mais, na verdade. Então, quando eu saí do Rio, fui para Recife, que eu queria buscar a minha autoria do meu trabalho. E montei uma companhia de teatro em Recife, chamada Desculpa Cacilda, e estava muito contente e feliz em Recife, quando eu recebi o convite do diretor da escola da Dinamarca para dar aula na escola durante um processo de 6 meses. Achei você muito calmo, muito generoso.
E de repente você, dentro dessa compreensão do outro, aceitação, gentileza, você vai fazendo o que você quer, você vai conseguindo deles o que quer. Não é um método que eu tenho observado antes, nos lugares por onde passei, os diretores, eles são mais eu quero isto, eu quero aquilo, tal. Não, não é assim, é assado. Você sabia que tinha um professor em você? Eu digo para os meus alunos, eu não sou um professor, porque eu tenho um histórico de companhias de teatro, de ser parte de um grupo. Então, na verdade, eu digo, eu ensino porque eu tenho conhecimento que eu desenvolvi pela minha curiosidade, pela minha paixão, e eu vejo os meus alunos, naquele momento que eu estou ensinando, nós somos uma companhia de teatro. E eles acham muito interessante isso, porque eu não tenho essa postura da distância do mestre, na verdade. Eu me jogo no chão, eu pego, eu converso, porque a minha trajetória é de ser ator. Foi assim que eu comecei, na verdade, né? Então eu tenho uma empatia profunda. Eu sei o que sabe da necessidade daquele pessoal que está lá com você. Eu sei que é difícil, às vezes, é muito fácil você entender racionalmente, mentalmente, que uma pessoa pede de você enquanto ator. Mas eu sei que às vezes existe um processo para a gente chegar até a execução desse pedido, né? Então eu acho que é isso, eu tenho uma empatia, eu me lembro quando eu era ator. Você acabou de dirigir 4 maravilhosas atrizes, profissionais. Qual a diferença? Você já trabalhou recentemente preparando atrizes no Brasil para novelas. Isso, Foi? e para filme. E para filme. É. Que diferença básica você percebe? Eu acho que a diferença básica não é nem atriz brasileira ou atriz dinamarquesa. Eu acho que é o canal e o veículo. Para mim é muito diferente, por exemplo, dirigir uma atriz para a televisão e uma atriz para o teatro. Porque o tempo que você tem de preparo, o estímulo na televisão, eu preciso dar uma coisa para você que você possa utilizar 5 minutos antes de gravar a sua cena. Eu não posso dar para você um processo que seja lindo, mas que você vai precisar entrar no seu camarim e trabalhar em você mesmo por 3 horas para gravar uma cena. Eu tenho que ter consciência do que é possível fazer. E novela é aqui, não é? Exatamente. Novela, exatamente. série é aqui. Vamos lá. Então, para mim, tem que ser algo que... Cinema tem mais tempo. Cinema tem mais tempo. E no teatro, você pode começar a se preparar no momento que você acorda, até 5 minutos antes de entrar em cena. Então, para mim, o meu lema, existe um método, sistema, técnica, o meu método é o que funciona. Aqui, você alguma vez sentiu algum tipo de preconceito? Fosse pela sexualidade, fosse pela nacionalidade? Senti por todas as alternativas que você me deu. Jura? Pela sexualidade e pela nacionalidade também. Primeiro pela sexualidade. Existe uma noção de que os países escandinavos são tão mais liberais? São, na questão dos direitos humanos. Então, assim, na lei, já há muito tempo, foi um dos primeiros lugares, eu acho, no mundo a realizar casamento entre homens, entre mulheres. Então, na lei, ele é muito igualitário. Mas a sociedade, ela, às vezes, ela não está na mesma velocidade que a legislação. Então, ainda existe isso. Muita gente que tem um preconceito. Quando sabe, eles mudam. Quando eles me perguntam, você está aqui, deve ser uma mulher dinamarquesa, você encontrou uma dinamarquesa? Eu digo, não, eu encontrei um dinamarquês. E vivemos juntos. Aí existe aquele cliquezinho que você reconhece, que só quem está do outro lado do preconceito reconhece que dá, interessante, que bom, dá licença, eu vou ali tomar um café e nunca mais volta a pessoa, entendeu? Então o que você está me dizendo é que a lei protege, exige, mas ela não garante o final do preconceito. Não, com certeza não. Eu acho que o que traz é a consciência de que o preconceito é errado, as pessoas aqui elas querem ser civilizadas, então elas têm consciência de que não é legal expressar isso. Eu percebi que você faz teatro aqui em qualquer canto. No Brasil isso é possível ou não? Você assistiu uma peça minha dentro de uma piscina vazia em Olinda. Sim. Então, na verdade, o que eu aprendi é que quando você quer, você faz. As desculpas para não se fazer são muitas e sempre vão existir. Aqui, em Copenhague, em Recife, no Rio de Janeiro. Mas quando você quer,
Parece um clichê, mas você vai achar uma caixa e vai botar numa praça, porque é sobre a necessidade que você tem de se expressar.